A temporada de 2023 chegou ao fim, e com isso a gente debate dois principais tópicos: o que tivemos em 2023, uma retrospectiva, e o que teremos em 2024. Apesar de muitas surpresas, grandes lutas e grandes reviravoltas em 2023, muitas lutas foram canceladas, questões ficaram pendentes e grandes combates ficaram em aberto para serem concluídos em 2024. E é sobre isso que vamos falar no vídeo de hoje, as 10 lutas mais aguardadas para 2024. Número 10, Conor McGregor contra Michael Chandler. Mais um ano se passou e o lutador mais popular do esporte não deu as caras dentro do octógono. Agora são quase 3 anos desde a última luta de Conor McGregor. Além da lesão, toda aquela questão da usada atrasou demais o retorno do irlandês. Mas agora ele já voltou a ser testado, deu inclusive uma murchada. O UFC 300 está marcado para acontecer em abril e o terreno foi montado para a luta contra Michael Chandler. Os dois fizeram uma temporada inteira no The Ultimate Fighter. Eu acho que desse ano não passa. Dificilmente Conor McGregor não vai lutar em 2024, mesmo que não seja no UFC 300. E tudo indica que os planos não mudaram. Ele ainda vai enfrentar o Michael Chandler. E dependendo da data, pode ser que ele até faça outra luta, talvez inclusive contra o campeão dos leves, caso ele vença o Chandler. Número 9, Leon Edwards contra Shavkat Rakhmonov. Leon Edwards segue como campeão dos meio-médios, e Shavkat Rakhmonov segue invicto com 18 vitórias na carreira, sendo todas pela via rápida. No último sábado, ele foi o primeiro na história a finalizar Stephen Wonderboy Thompson. Inevitavelmente, esses dois vão se encontrar, e tem tudo para ser uma grande luta. Claro que ainda tem o Belal Muhammad no meio, e pode ser que um dos dois ainda tenha que enfrentar ele antes de se encontrarem. Mas ainda assim, principalmente depois do UFC 296, não tem como não ficar empolgado com essa luta. E digo logo, na minha opinião, na minha visão, acho que teremos o primeiro campeão do Cazaquistão dentro do UFC. Número 8, Tom Aspinall contra Jailton Malhadinho. Vamos fazer um pequeno exercício aqui. Tom Aspinall é o campeão interino, mas o Jon Jones já disse que vai fazer uma última luta e se aposentar. Sendo assim, em questão de alguns meses, o Tom Aspinall vai ser o campeão linear dos pesos pesados. E o Jailton Malhadinho já tem compromisso marcado contra Curtis Blaydes. E ao que tudo indica, parece que essa luta, o vencedor dessa luta, vai ser o próximo adversário do Tom Aspinall. Então acho que podemos dizer que, caso o Jailton Malhadinho vença o Curtis Blaydes, em algum momento de 2024, ele vai enfrentar o Tom Aspinall, valendo o cinturão dos pesos pesados. Inglaterra contra Brasil. Inclusive, um fato interessante: o Malhadinho vai ser o primeiro brasileiro a disputar o cinturão dos pesos pesados em quase 7 anos, desde que o Júnior Cigano perdeu para o Stipe Miocic em 2017. E também já fazem 8 anos que o Brasil não tem um campeão dos pesos pesados, desde que Fabrício Werdum também perdeu para o Stipe Miocic. Número 7, o retorno de Israel Adesanya. Aqui não é bem uma luta específica, mas apenas o retorno de uma das figuras mais importantes do UFC, Israel Adesanya. Ele já disse que vai tirar um tempo de folga depois daquela derrota para o Sean Strickland. Ele quer ter um tempo para ele, para colocar a cabeça no lugar, mas conhecendo a Adesanya, eu acho que esse tempo de folga não vai ser tão longo assim. Acredito que até o final de 2024 ele vai voltar a competir. E a questão é, quem ele vai enfrentar? Será que ele já volta direto disputando o cinturão contra o Sean Strickland ou o Dricus du Plessis? Ou vai fazer uma luta de aquecimento para só depois voltar a disputar o cinturão? Bom, a divisão dos médios está seguindo em frente, já já a gente vai falar disso. Mas a carreira do Adesanya, a história do Adesanya, na minha opinião, tá longe de acabar. Número 6, Alex Poatan contra Jamal Hill. Alex Poatan conseguiu, se tornou o primeiro homem brasileiro a ser campeão de 2 categorias no UFC. Ele é o campeão dos meio pesados e em breve vai defender o seu título. E tudo indica que vai ser contra o Jamal Hill, ex-campeão que abriu mão do título por causa de uma lesão no tendão de Aquiles. Mas além disso, ainda existem algumas pendências pessoais entre os dois, já que o Jamal Hill aposentou o Glover Teixeira, o grande mentor do Poatan, e ainda tem um tempero a mais para nós brasileiros, já que muito provavelmente essa luta entre o Poatan e o Jamal Hill pode acontecer aqui no Brasil, no pay-per-view do Rio de Janeiro, que provavelmente deve acontecer em maio ou junho de 2024. Número 5, Jon Jones contra Stipe Miocic. Uma grande era está prestes a chegar ao fim. Jon Jones vai se aposentar. Ele vai fazer sua última luta defendendo o cinturão dos pesos pesados contra Stipe Miocic, considerado por muitos o maior peso pesado da história do UFC, e que talvez também se aposente depois dessa luta. É uma luta realmente especial e é o encerramento de 2 eras. Desde 2008 acompanhamos o Jon Jones no UFC. Ele foi campeão pela primeira vez aos 23 anos de idade,
e hoje tem 36. Parem pra pensar, tanta coisa mudou, tantos anos se passaram, vários campeões vieram, perderam o cinturão, muita coisa mudou, mas o Jon Jones continua lá durante todos esses anos, atravessando gerações, batendo geração após geração. Vai ser estranho acompanhar o UFC sem a presença do Jon Jones, mas eu prefiro que seja assim, com ele se aposentando no topo, do que lutando mais do que deveria, como por exemplo Tony Ferguson e Anderson Silva. Número 4, Sean Strickland contra Dricus du Plessis. Quem diria que essa luta receberia tanta atenção em um espaço de tempo tão curto? Depois de apenas uma coletiva de imprensa, Dricus du Plessis conseguiu fazer aquilo que ninguém conseguiu fazer dentro do UFC. Entrou na cabeça do Sean Strickland, resultando até em briga na plateia do UFC 296. Eu já estava bastante interessado nessa luta por causa do encaixe técnico, principalmente depois do que o Dricus du Plessis fez contra o Robert Whittaker. Mas não há como negar que a luta ficou bem mais interessante por causa dessa rixa entre os dois. Eu realmente não esperava que o du Plessis ia entrar na cabeça do Sean Strickland. Além disso, é o início de uma nova era. Essa vai ser a primeira disputa de cinturão dos médios desde 2019 que não envolve o Israel Adesanya. E a luta já está confirmada para o UFC 297, primeiro pay-per-view do ano, que vai acontecer no dia 21 de janeiro. Número 3, Tyson Fury contra Alexander Usyk. Indo agora para o boxe, não tem como deixar de mencionar a grande luta entre Tyson Fury e Alexander Usyk, valendo a unificação de todos os cinturões mundiais do peso pesado. Dois campeões invictos, duas lendas que estão no auge das suas respectivas carreiras e que vão se enfrentar. A data já está marcada para 17 de fevereiro. É também uma luta muito importante para o Fury, uma luta de redenção. Ele levou um baita susto contra o Francis Ngannou e até teve a sua carreira posta em xeque, principalmente porque muita gente achou que o Ngannou venceu. E falando nele, claro, vale mencionar que também estamos ansiosos pelo seu retorno, seja no boxe ou no MMA. E quem sabe até o fim de 2024 a gente veja uma revanche entre Tyson Fury e Francis Ngannou. Número 2, Alexander Volkanovski contra Ilia Topuria. Completamos 4 anos do reinado de Alexander Volkanovski no peso pena, que agora parte para sua 6ª defesa de cinturão contra aquele que pode ser o seu maior desafio na categoria até então, o espanhol Ilia Topuria, invicto na carreira com 26 anos. Esse pode ser um grande desafio não só pelo nível técnico do Topuria, mas também pelo momento do Volkanovski, que acabou de ser derrotado pelo Islam Makhachev, nocauteado no primeiro round. Será que a gente vai ver uma redenção do Volkanovski ou início de uma nova era no peso pena? A era do Ilia Topuria. Enfim, a luta está marcada para o UFC 298, que ocorre no dia 17 de fevereiro. E finalmente, número 1, Islam Makhachev contra Charles do Bronx 2. Sem dúvidas, a maior pendência que não foi resolvida em 2023. A revanche entre Islam Makhachev e Charles do Bronx, valendo o cinturão dos leves. Ainda não temos a confirmação de quando essa luta vai acontecer. Meu palpite é que ela pode acontecer como luta principal do UFC 300, em abril. Mas a boa notícia é que, entrevista após entrevista, o Dana White continua dizendo que o Charles do Bronx é o próximo da fila. Então tudo indica que essa revanche vai acontecer cedo ou tarde em 2024. E as coisas mudaram muito desde a primeira luta. Islam Makhachev se provou na categoria, hoje é o número 1 peso por peso do mundo, e o Charles do Bronx recobrou a sua moral nocauteando o Beneil Dariush no primeiro round. O Dariush que vinha de 8 vitórias seguidas, estava invicto há 5 anos. É uma grande luta, a primeira luta já bateu 600 mil pacotes pay-per-views vendidos, e essa revanche, principalmente se acontecer no UFC 300, tem tudo pra até passar a barreira do 1 milhão. E eu tenho certeza que o Brasil inteiro tá ansioso, esperando pelo retorno e pela vingança de Charles do Bronx. E é isso, pessoal. Faltou alguma luta aqui pra comentar? Eu esqueci de falar de alguma luta? Ou teve outra luta que merecia estar nessa lista, na sua opinião? Bom, comenta aí nos comentários pra gente debater um pouquinho depois do vídeo. E é isso, pessoal. Esse foi o vídeo. Espero que tenham gostado. Se você gostou, deixa o seu like, se inscreve no canal, já ativando o sininho das notificações para não perder o próximo conteúdo. E é isso. Muito obrigado por terem assistido e até a próxima.